O que você tem que fazer todas as vezes que você pega uma radiografia de um tumor ósseo é diferenciar primeiro se é um tumor benigno, com características que não traduzem malignidade ou agressividade, para ser mais preciosista nas palavras. A gente tem que discernir o que é que tem características agressivas do que não tem características agressivas, do que tem características indolentes. Provavelmente é um tumor benigno. Se for maligno, não é algo que vai dar dor de cabeça ao paciente. De um tumor agressivo com características que favorecem maligno, características agressivas, vai ser tumor maligno, beleza? Existe, por exemplo, a osteomielite, que pode ter características agressivas, na maioria das vezes tem, mas é uma lesão benigna. Existe o granuloma eosinofílico, que pode ter características. Osteomielite vai estar o quê? Vai estar com febre, vai estar com sintomas de... aí, ó, patologista. Tá, isso aí. Primeira coisa que eu olho na radiografia para saber que eu estou lidando com a lesão agressiva, e é a coisa mais importante, chama-se margem de transição. O que é margem de transição, João? Gente, margem de transição é exatamente a parte do osso que eu sei que a partir dali tem osso bom e a partir dali tem osso ruim. Como assim? Rebobina aí. Imagina dois países e você tem uma fronteira. A fronteira entre os países é a margem de transição ou zona de transição. A maioria das vezes é um tumor benigno, não é um tumor agressivo, mal delimitada. Elas estão infiltrando mais o osso e onde o tumor começa, e vice-versa. Então, por exemplo, margem de... Olha só, eu sei que tem tumor aqui. Margem de transição é mais ou menos aonde o osso compressivos. Não dá para passar um lápis e dizer assim, ó, é exatamente nesse local aqui que o osso acaba e começa o tumor. Não dá, é um negócio infiltrado. Então, ó, aqui, ó, eu sei que tem tumor aqui, mas eu não consigo passar uma caneta aqui e dizer exatamente o tumor ampla. Que a gente chama margem de transição ou zona de transição ampla, é a principal característica que indica para a gente agressividade, especialmente se é uma lesão com margem esclerótica, ou seja, uma margem branca, calcimargem. Essa lesão tem característica benigna, é a principal coisa. Esse tumor que a gente está olhando, a margem de transição é o que? Estreita, a zona de transição ampla, já fica com o pé atrás. Qual é a segunda coisa mais importante para se olhar, para diferenciar se a lesão é agressiva da lesão benigna? A gente vai indicar a agressividade da lesão. Então, se um tumor ele é agressivo, existem vários tipos de reação periosteal. As agressivas mais comum, assim, mais conhecidas, mais importantes de vocês saberem, são ondulada. Então, a reação periosteal ondulada, ou aquela que é chamada em casca de cebola ou anéis de cebola, e a reação espiculada, se eu fosse ser bem minucioso, espiculada divergente, elas são os dois tipos de reação periosteal mais preocupantes. E existe um terceiro tipo, que na verdade seria meio que um sinal mais, né, um subtipo de reação periosteal, que a gente vai chamar de triângulo de Codman, que é um tipo que indica uma agressividade do isso. O que é reação periosteal então, gente? Bom, aqui está a cortical do osso. Essa cortical ela vai reagir. Se for um processo irritativo bobinho, é o que a gente chama de reação periosteal sólida, tá? Muito comum, por exemplo, na osteoporose. Se ela come muito rápido o osso, ela induz um turnover esses dois tipos de reação periosteal são agressivos, tá? Prometer a própria reação periosteal, como se ele comesse a própria reação periosteal. Então, digamos que... E aí nem a reação periosteal escapa dele, tá? Então eu tinha uma reação periosteal ali, ficou carcomida. O que restou aqui? Uma espécie periosteal ficou ali, levantou o periósteo. A gente chama de um periósteo que foi levantado, tá? Do outro lado é a mesma coisa, levantou e interrompe. Ok? Aqui do outro lado é a mesma coisa, levantou, interrompe. Extremamente agressiva, tá? Beleza? Ok?
Então, vi triângulo de Kodman, vi reação periódica com a margem de transição ampla, está praticamente feito o diagnóstico de uma lesão. A situação da lesão é estreita, seja o que for, é benigno. E esse primeiro passo de diferenciar o que é benigno do que é maligno é o passo mais importante daquela lesão. Se eu faço bem a diferenciação entre benigno e maligno, o paciente está salvo, ele tá bem atendido. A obrigação não é chegar no diagnóstico final, apesar que vocês vão ver aqui hoje que muitas vezes a gente vai chegar meio agressiva.